Graças a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui alguns visitantes nesta noite pela primeira vez, né? Jackson, quem que é o Jackson? Deus abençoe. Jaqueline, Deus abençoe. Heloísa, quem que é Heloísa? Heloísa está ali, Deus abençoe. Emanuele, está ali também, Deus abençoe. O Leonardo Felipe, é isso? Deus abençoe vocês nessa noite. Nós temos a apresentação hoje, né? Da Lara, né? Louvado é o nome do Senhor. Depois nós vamos apresentar ela para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos dizer, irmãos, bem-vindos a eles. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em oração, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, nós te coloquemos diante da tua presença nesta noite mais uma vez, Senhor. Ó Deus poderoso, nós rendemos por honras e glórias ao teu nome, Senhor. Meu Deus, vem abençoar, Pai, poderosamente, meu Deus, a cada irmão, Senhor, a cada irmã que está aqui nesta noite, Senhor. Eu só tenho que agradecer, Pai. Eu só tenho a te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado ao nosso lado, e assim sei que o Senhor vai permanecer. Ó Deus, se conosco, Pai. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não é que é o vosso Senhor nessa noite? Não? Com o Frank na salvação nessa noite? Glória a Deus também não? Então Deus abençoe os irmãos, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Glória a Deus. Hoje, irmãos, é culto de Santa Ceia, né? E a gente traz uma palavra sempre voltada mais aos membros da igreja, mas a palavra do Senhor, ela abrange a todos, né? Glória a Deus. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite numa palavra, amém? Louvado é o nome do Senhor. Quando eu era mais novo, né, irmão? Não precisava mais nada, aí eu tenho que pensar em colocar mais coisas. Senão começa a esquecer, né? Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quem encontrou isso, amém? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e a ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores, e outros doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus, e aplaude o Senhor nessa noite, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que o mundo, irmãos, ele é regido por regras, ou outra palavra, irmãos, por hierarquia. Quem sabe o que é uma hierarquia? Hierarquia, irmãos, é algo que ela cabe, irmãos, em todas as esferas do ser humano, em todas as esferas. Tem muita gente, irmãos, que ao passar do tempo, irmãos, eles foram perdendo essa visão, irmãos, do que realmente é a obra de Deus, o que é o trabalho. Enfim, irmãos, hoje a internet, a tecnologia perdeu muito esse senso, irmãos, de patrão, empregado, enfim,
uma das coisas primordial da vida do ser humano, primeira hierarquia, honra teu pai e tua mãe para que viva bens na terra. Amém? Se o homem e a mulher ele não obedece o pai e a mãe, não respeita o pai e a mãe, eles não vão ter um bom futuro. Amém? Se você pegar, irmãos, por exemplo, e você ir numa casa de recuperação, ou você ir lá no presídio, você conversar com as pessoas que estão lá, 90% deles vão dizer: olha, nós estamos aqui porque nós desobedecemos nossos pais, não respeitamos as nossas mães. Nós que estamos aqui, quantos de nós, irmãos, que nós não perdemos a bênção exatamente por não obedecer a mãe? Aquela voz da mãe dizendo assim: ó, não vai. Deus está dizendo: que Deus o quê? E aí você foi e você se estrumbiscou tudinho. Meu filho agora tem uns 3 meses, o irmão sabe disso, aconteceu isso. A minha esposa falou para ele: filho, Deus falou para você não ir nessa viagem, que era estava indo lá para o Paraguai. Ele levantou e nem deu ouvido para ela. Ele foi preso, pagaram 20 mil de fiança para sair, a troco de nada, irmãos. Depois a justiça foi lá e viu que foi um erro, enfim, devolver a fiança e enfim, tudo foi esclarecido. Mas assim, irmãos, são coisas que acontecem por quê? Porque a pessoa desobedece. E assim é na presença do Senhor. Há uma hierarquia desde Deus, irmão: Pai, Filho e Espírito Santo. Um criou, um, irmãos, executou e o outro finaliza. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus. O Pai criou Jesus, Jesus veio, morreu por nós, foi ao céu, o Espírito Santo veio para ficar conosco até o fim, para que no fim ele possa subir juntamente com a igreja. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Irmãos, quando as coisas elas são feitas por ordem e decência, aí o nome do Senhor ele é glorificado. Amém? Quando, irmãos, as coisas elas estão criadas, irmãos, prazerosamente desta forma, aí, irmãos, nós vimos Deus abençoar. Eu trabalhava numa empresa, irmãos, e era só molecada. Naquela época, irmãos, lá em 84, 85, 86, e 13 anos desses estavam carteira. Hoje não pode mais, né? Mas naquela época. E aí nós trabalhávamos numa empresa chamada Hotel. Ela prestava serviços para Duque. Era só uma meninada dentro daquela empresa. O mais velho, acho que ele tinha 22 anos. E o encarregado da empresa lá era um moreninho. Ele era um membro da Igreja Deus e Amor. E aquele homem, irmãos, ele tinha uma forma, irmãos, de lidar com aquela molecada, que é o seguinte: algumas pessoas iam lá e diziam assim: olha, aqui tem mais ordem do que onde só tem adulto. Porque, irmãos, ele tinha uma forma de, ao mesmo tempo que ele vinha e cobrava, ele chegava e perguntava: escuta, está tudo bem com você? Tem alguma coisa errada? Você está com febre? Está com problema na casa? Está faltando dinheiro? Alguma coisa está acontecendo? Aí, não está acontecendo nada. Então, pelo amor de Deus, trabalha, senão você vai ser mandado embora. E aí, ou do contrário, ele chamava no escritório, chamava o gerente lá e falava: oh, temos que ajudar ele, porque ele está com problema. E aí, irmãos, a empresa funcionava e funcionava muito bem. Amém? Nós viemos de uma igreja, eu não vou citar o nome aqui, que havia uma hierarquia muito linda naquela igreja, irmão. Eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei nessa igreja, o pastor ele ficava lá no fundo orando a Deus, dentro de uma salinha, buscando o Senhor. Na hora, irmãos, que ele ia vir para o púlpito, a igreja toda se levantava. O pastor que eu falo é o que ia pregar. A reverência era para aquele que estava com a palavra. A igreja toda se levantava, virava para o corredor e começava a cantar: a bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder eu vou revestir. Eu não sei se tem alguns irmãos aqui que se lembram disso. Mas depois, irmão, a coisa foi tomando uma proporção tão grande, que é o seguinte: com medo de perder, aí eles não ungiam mais presbítero, eles não ungiam mais pastor, aí o diácono começou a dar santa ceia, aí a mulher não tomou conta da igreja e virou aquela bagunça total, irmãos. Perdeu toda a credibilidade. Amém? Uma mulher, irmãos, o que ela pode fazer na obra do Senhor? Ela pode pregar, ela pode, irmãos, fazer tudo, ela não pode exorcizar
igreja, ela não pode trazer ensino para a igreja. Paulo fala que se a mulher ela quiser saber alguma coisa da igreja, ela pergunta em casa para o marido, porque não é bom a mulher fazer ou ter essa atitude. Eu falo, irmão, se a minha mulher tomar o microfone aqui para mandar em mim como uma obreira na igreja, eu vou botar uma saia e vou lavar a louça. Se ela pode me mandar aqui, ela pode mandar em casa também. E a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser sujeita ao esposo. Não é, irmãos, escrava do marido. Não é, irmãos, ser pisada pelo marido. Mas ela tem que ser, irmãos, digamos assim, respeitadora. E o marido, em contrapartida, ele tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. Ou seja, Jesus morreu pela igreja. A mulher, irmãos, ela tem que ser amada da mesma forma. Eu vou dizer uma coisa para você, mulher que está namorando. Se você estiver namorando, o cara pegar na tua mão e ele andar para o lado dentro da calçada, fuja, é treva, você vai se incomodar. O macho ele tem que ser alfa, ele tem que ficar para o lado de fora da calçada. Ele tem que mostrar que é ele que protege você, é ele que protege você de tudo. Ele tem que estar à frente. Se o ladrão vir, ele sai correndo e deixa você, abandona ele. Ele não presta, ele tem que encarar o ladrão para defender você. Esse é o homem, é o marido de verdade, que ama a sua esposa. Amém? O homem tem que matar a barata. Hoje os homens estão com medo de barata, né? Misericórdia, irmãos, a que ponto que nós estamos chegando? Ô, fulana, mata uma barata aqui que eu estou correndo, está trepado lá na escada, né, irmãos? Jesus dos crentes tem misericórdia de nós, amém? Então, irmãos, a vida ela é regida de hierarquia. Quando, irmão, nós fizemos isso, nós somos abençoados pelo Senhor. Irmãos, eu quero contar para os irmãos aqui, ó, já teve vezes de eu estar escalado para pregar e de repente chegar o responsável do estado ou alguém acima do meu cargo, e quando eu ver a pessoa ir lá fazer uma oração e falar, irmão, aqui tá. Aí se ela dissesse não, amém. E o incrível que pareça, irmão, que não foi uma nem duas, várias vezes que aconteceu isso, que eu estar com a mensagem preparada, a pessoa chegar de supetão e falar, irmão, não chegou, vamos dar oportunidade para ele, e ele chegar, irmãos, abrir a Bíblia e pregar exatamente aquilo que eu tinha preparado para pregar para a igreja. Sabe por quê? Porque isso, irmãos, é comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu, irmãos, eu tenho essa visão. O pastor Benjamin é responsável da igreja, mas ele me colocou aqui cuidar dos irmãos, certo? O pastor de vocês aqui, quem que é? Eu sou o pastor dos irmãos. Então, se o pastor Benjamin ele vir aqui e ver alguma coisa que não está conforme o estatuto da igreja, ele tem que conversar com quem? Comigo, amém? Comigo, ele falou, irmão, não está certo. Aí eu vou chamar o irmão, e vou conversar. Irmão, uma coisa que os irmãos nunca vão ver aqui, eu pegar o microfone aqui para falar de uso e costume. Se eu ver algum dos irmãos que está fora, irmãos, do regulamento do ministério, eu vou chamar ali na salinha, ou a irmã, o irmão, o obreiro, a obreira, e vou conversar com você, para você entender, irmãos, qual é o requisito da palavra do Senhor. O púlpito aqui, irmãos, é para nós pregar a palavra do Senhor, falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Ele tem misericórdia da nossa vida, e se nós fizermos assim, Deus vai trabalhar. Amém? Eu estava falando, irmãos, lá na Estrada da Palmeira. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus não mover, se o Espírito Santo de Deus não tocar, se o Espírito Santo de Deus não falar, é a mesma coisa, irmãos, que eu bater em ferro frio. Eu não vou mudar ninguém. Não adianta eu chegar em alguém e falar assim, você tem que ser assim, fazer assim. Não. Nós pregamos a palavra, o Espírito Santo. É que através do que nós pregamos, ele entra na pessoa, ele muda o quesito da pessoa, ele muda, irmãos, a atitude da pessoa, e ele começa a entender a palavra de Deus e servir ao Senhor com alegria. Amém? A nossa palavra pode ofender. A nossa palavra pode ofender. Provérbio, irmão, de Salomão, vamos ler, irmão, só para nós ver aqui, Provérbio 30. Quem achar aí primeiro pode ler 30, 24. Provérbios 30. Quer ver uma coisa, irmãos? Como que é maravilhoso?
Provérbio antes de Salmo ou depois? Depois. Opa! Os irmãos estão afiados, né? 30, 24. Quem achou aí, irmãos? Pode ler. Essas 4 coisas são as mais pequenas da terra, mais sábia, bem provida de sabedoria. Essas 4 coisas são as Amém? mais pequenas da terra. Ó, essas 4 coisas são as mais pequenas da terra e as mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo importante, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo fazem as suas casas na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo eles se bandeiam tudo para o mesmo lugar. As aranhas se pegam nas mãos, mas elas estão nos palácios do rei. Amém? Aqui, irmãos, se os irmãos for ler para frente, os irmãos vão entender o que Salomão está dizendo aqui em Provérbios. O que acontece, irmãos? Ele está dizendo assim, ó, a formiga é um povinho, é uma coisa tão insignificante, mas eles têm uma inteligência tão grande que eles trabalham todo o verão para sossegar no inverno. Amém? Os coelhos são tão fracos, se der um tapa atrás da orelha dele, você mata ele. Mas, no entanto, ele faz as suas casas nas rochas. Amém? Tem Bíblia que fala lagartixa. A lagartixa, a aranha é tão insignificante, mas elas estão nos palácios dos reis e estão nos casebres dos pobres. Ou seja, elas estão em todos os lugares. Em contrapartida, o gafanhoto não tem rei, mas eles migram todos para o mesmo lugar. Mas o ser humano, irmãos, que é racional em toda a sua sabedoria, se não colocar liderança nele, ele não chega a lugar nenhum. Amém? O ser humano, irmãos, ele tem que ter liderança. O ser humano, ele precisa ter líder. Ele precisa ser colocado na direção de alguém. E aí o que acontece, irmão? Isso pode ser bom como pode ser ruim. Como a gente vê, irmãos, alguns ditadores que têm uma mentalidade sagaz, terrível, eles conseguem dominar uma nação inteira e botar o povo à escravidão e o povo fica ali. É a mesma coisa o elefante, se ele soubesse a força que ele tem, o elefante ele arrebenta, ele derruba, não importa o tamanho da árvore, ele derruba ela. Agora você imagina, se ele soubesse a força que ele tem, ele ia ficar no circo lá amarrado na pata o dia inteiro assim, ó. Você já viram o bichinho fica o dia inteiro assim, ó, com aquela corrente no pé, estressado. Ele não tem ideia. O cavalo, irmão, se ele soubesse da força que ele tem, você acha que o homem iria dominar ele? Nunca. Mas ele não sabe. Agora o homem, por contrapartida, ele sabe da capacidade que ele tem, ele sabe da força que ele tem. E é por isso, irmãos, que é preciso botar liderança. É por isso que se criou regra. Em todas as esferas há regra, irmão. Lá no céu há, irmãos, regra entre querubim, serafim, anjo de guerra e anjo de comunicação. Gabriel o anjo de guerra, Miguel, enfim, irmãos, querubim, serafim, todos os anjos eles têm, até o inferno, irmãos. Por incrível que pareça, tem gente que acha que é bagunçado. Não é bagunçado, não. O próprio inferno ele tem hierarquia, irmão. O próprio inferno ele tem as suas conectações em quem vai fazer o que vai fazer aquilo. Imagina nós, irmão, o povo de Deus, nós temos que aprender, irmão, a viver a luz da palavra, a viver o evangelho do Senhor e termos essa hierarquia para estarmos preparados para ir morar no céu com Jesus. Ou seja, honra para quem tem honra. Amém? Da honra. Aqui, irmãos, o texto que nós temos fala que o Senhor, Ele escolheu alguns irmãos para profetas, outros para doutores, outros para... Enfim, irmãos, o Senhor, Ele escolheu. Se você for para a roça, se você levar a sua enxada, não vai dar certo. Se você levar a sua foice, não vai dar certo. Se você levar a sua pá, não vai dar certo. Agora, se você levar uma foice, você levar uma pá, uma cavadeira, você levar, enfim, você vai ter a ferramenta para você trabalhar e executar o seu serviço. Na casa do Senhor não é diferente. O Senhor, Ele levanta o levita, o Senhor, Ele levanta o líder das irmãs, o Senhor levanta o líder dos irmãos, o Senhor levanta o obreiro,
lá no céu com Jesus. Amém? Então, irmãos, a gente tem que cuidar para não atropelar, passar o pé pela mão, né? Como diz o ditado, a gente tem que sempre, irmãos, cuidar desse quesito. Eu sempre me preocupo muito com isso, irmão. Hoje, irmão, digamos assim, se eu fosse um cara arrogante, vamos dizer assim, eu estou acima de todo cargo, digamos, na hierarquia da igreja, hoje, eu estou acima de todo cargo, eu sou pastor. Então, abaixo de mim vai ter o presbítero, diácono, cooperador, auxiliar, os membros da igreja. Então, digamos assim, e tem pessoas, irmãos, que realmente eles entendem dessa forma. Eu sou pastor. Aí eu pergunto para você aqui nessa noite, quem que é maior? É o que está sentado na mesa comendo ou o garçom que está servindo? Hã? Quem está comendo, né? Hã? É quem sirve. Ele não, ele está sendo servido. O que serve não, irmão. Não, o que está comendo, o garçom está ali para servi-lo. Amém? E o pastor é assim, irmãos. Nós somos assim, o obreiro da casa do Senhor. Quanto mais ele sobe no cargo, mais ele diminui, porque ele está para servir. Amém? Eu vi uma vez um presbítero da igreja pregando que, mas nele ele fez uma simbologia assim, e até foi engraçado. Ele falou assim, irmão, quando o irmão vira cooperador, aí tem um diabinho que fica tentando ele. Aí quando o irmão vira diácono, é um diabinho maior. Aí quando ele chega no pastorado, tem um diabão grande incomodando ele, perturbando ele em todos os aspectos. É óbvio que não é dessa forma, mas assim, irmãos, dá para a gente entender mais ou menos isso. Ontem, irmãos, eu cheguei em casa, estava, meu Deus do céu, estava doendo tudo que é osso. Aí o Frank estava falando, irmão, você tem que entender que além do trabalho material, há uma carga espiritual. Quando, irmão, nós envolvemos essa carga espiritual, tudo, irmãos, que nós temos de ruim ao nosso redor, ela sobrecai sobre nós. Eu não sei, irmão, se alguém já sentiu isso, mas você vai orar pela uma pessoa, a pessoa está com dor de coluna, você nunca sentiu dor na coluna, você sai de lá sentindo a dor na coluna, porque você está, irmãos, lutando contra o mal, você está trabalhando contra o mal, você está pelejando contra o mal, e o inimigo ele luta contra a sua vida. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sempre eu tenho essa preocupação, irmãos, nessa situação, irmãos. Por quê? O inimigo, irmãos, ele trabalha com uma coisa chamada ciúme. Amém? O ciúme, irmãos, existe o ciúme de casais, que é o ciúme normal, né? Quem não tem ciúme? O ciúme normal, né? Acaba olhando muito para sua mulher assim, você não fala nada, mas você fica cuidando, né? Se ela olhar, o bicho pega, né? É meio esquisito, né? Mas é um ciúme natural. Só que tem gente, irmãos, que tem um ciúme tão doentio, que o homem desembarcava do homem, chegava em casa, a mulher dele ia procurar no casacão dele, já no cabelo, coitado do homem. Aí um dia desembarcou, o homem chacoalhou o casaco, falou assim, olha, eu quero ver, não tem um cabelo aqui. Chegou em casa, ela procurou, deu um tapaço nele, falou, sem vergonha, hoje você saiu com a careca. Então não tem jeito, irmão. Quando o ciúme, irmão, é demasiado, a pessoa, ele vê, irmãos, o mal em tudo. Amém? E tem pessoas que na igreja, irmão, ele tem um ciúme. Ele cria um ciúme. É uma comparação assim, uma irmã gosta mais da outra. Aí vamos supor, a irmã, ela não tem essa, digamos assim, essa maldade. Já porque a irmã gosta mais de mim, eu não posso não. A irmã conversa com uma, conversa com outra, e aí às vezes pega um tempinho ali, não dá aquela atenção que a irmã tem, ela já vai embora brava, nervosa. A irmã gosta mais de mim. É um ciúme que ela cria, irmão. E isso é prejudicial para a igreja. Eu sou bem desligado, tem hora que eu estava ali, daí eu olhei para o irmão chegou e eu já passei por ele, fui no banheiro, voltei, aí eu passei, eu falei, meu Deus, olhei para o irmão e fiz assim com a mão. Eu sou bem desligado, irmão, sou bem desligado. Mas assim, cada um tem um jeito, amém? Mas eu amo a todos os irmãos, amém? Eu amo a todos, Deus sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, essas coisas, elas trazem prejuízo. Aí, irmãos, o que acontece? Se a irmã está ali, tem pessoa, irmão, que ela é tão difícil de lidar com ele, que eu vou explicar para os irmãos uma coisa. Tem pessoa que entende o que quer e escuta só o que quer. Os irmãos estão compreendendo? Ele vem num culto como hoje, você não pode pregar mais.
Se você falar assim, irmão, você tem que dar um lugar para o Espírito Santo, mas vai pregar para mim, só porque eu não sou batizado com o Espírito Santo, né? Aí o seu irmão fala assim, irmão, você está meio exaltado, tem que se humilhar, não é para ele, é para a igreja, mas ele leva para ele, é para o coração dele, ele leva tudo para ele cata a carne e leva embora. Isso, irmão, traz consequência na vida da pessoa. Mas nessa noite nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor vai mudar o nosso coração. Irmão, lá em Tito, capítulo 2, se os irmãos quiserem ver, eu só vou falar aqui para não alongar. Lá tem um texto sobre as irmãs mais velhas, né? Eu não sei se pode falar velha, né? Idosa, mas idosa também, né? Anciã, então, misericórdia, né? Eu estava na fila do banco, aí a senhora assim na frente, assim, corpinha, irmão, parecia uma moça. Quando ela virou para trás, assim, a cara parecia um abacaxi. Falei para ela, ó tia, a fila dos idosos, mano do céu, quase que eu apanhei da mulher, quase que eu arrumei uma confusão. Né? Eu vou ficar aqui mesmo, não é bem assim também, não. Mas a cara parecia um abacaxi, parecia um maracujá de gaveta. Aqui devia ter uns 70 enganeiros, mais ou menos. Mas não, era mocinha ainda. É mais ou menos assim, amém? Então, mas enfim, as irmãs mais idôneas, vamos colocar assim, é para instruir as mais novas, ensinar a elas como proceder com o esposo, como proceder com o marido, amém? Aí é o seguinte, a mais nova chega lá e fala, no meu casamento, larga dele, culpa, larga dele, tem tanto ali, ó. Oh, meu Deus do céu, irmãos, eu estou falando de gente crente, irmãos. Estou falando de gente crente que perderam a visão do Espírito Santo. Aí vem falar, toma vergonha, vai lá cuidar da sua casa. Hoje eu até postei um vídeo lá, mas que é minha nora. Minha nora ela é bem, aquela que veio aqui, que estava do lado da minha esposa. Eu e ela, a gente tem assim, uma afinidade muito boa. Eu brinco com ela bastante mesmo, bastante. E aí eu vi um vídeo lá. A mulher chamou, não sei se vocês irmãos viram, a mulher chamou o técnico para arrumar a geladeira. Aí o técnico chegou lá, botou a mão e falou, mas a geladeira está gelando. Mas não tem comida aí dentro, lá na casa da minha mãe, automaticamente saía a comida e entrava a comida. Aí ela falou assim, eu preciso de alguém para consertar a pia também, porque eu coloco a louça lá, a louça não some. A louça não some de lá. Infelizmente, é uma geração que nós estamos vivendo. Aí ele falou, não filho, a comida você tem que comprar. Se você não comprar, botar na geladeira, não vai ter comida. A louça você... Não, minha mãe não lavava a louça. Claro que você não via, ela lavava a louça. Então assim fizeram mais ou menos uma situação como que as coisas, a pessoa parece que ele vive no outro mundo. Tem gente que não se acabar o Wi-Fi. Na casa ele descobre que ele tem irmão, que ele tem pai, que ele tem mãe, porque ele vive num mundinho na internet que ele não consegue mais ver nada que está à volta deles. Eles não conseguem mais nada. O filho cai da cadeira, cai da mesa, cai da cama, e eles estão mexendo no celular, eles não conseguem mais cuidar de uma criança, não conseguem mais fazer nada. E onde é que está, irmãos, tudo isso? Falta, irmãos, que nós, ou seja, nós perdemos esse chamado hierarquia, um ensinamento que era dado na escola, era dado na escola dominical, era dado na igreja, esse ensinamento, isso foi se perdendo. E aí, irmãos, aonde nós erramos? Nós erramos, sabe aonde? Quando a gente começou a dizer assim, olha, eu não vou educar meus filhos igual meu pai me educou, eu vou educar meus filhos do meu jeito, o teu pai me educou, você virou uma mulher de respeito, um homem de respeito, por que não educar o teu filho da mesma forma, para crescer um homem ou uma mulher de respeito? Amém? Glória a Deus, aleluia. A menina ia casar, irmão, ela tinha um enxoval dela, ela sabia fazer tricô, crochê, né? Fazia uma comida gostosa. Hoje, irmão, ela vai para a festa e bebe que nem o pai, não faz nada igual a mãe. É mais ou menos assim, irmãos. Perdeu-se a qualidade de vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que está aqui me ouvindo, você que está em casa me assistindo, você quer bênção do Senhor, muda de vida, muda de atitude, muda teu coração, coloca em prática a hierarquia para Deus abençoar você. O Senhor vai te abençoar grandemente. Aleluia. Amém? O patrão sai, o empregado senta.
aí de repente a empresa entra em falência, aí trabalhou 20, 30 anos, não tem dinheiro para receber, e aí, irmãos, a culpa é do patrão. O patrão que é culpado, o empregado ele não é culpado, né? Infelizmente nós estamos vivendo isso. A pessoa faz coisas erradas, bagunça o casamento, aí a esposa quer ir embora, o esposo quer ir embora, e ele é capaz de querer culpar o outro, amém? Não consegue assumir a sua responsabilidade, o seu erro, né? Esse dia o pastor falou que o cidadão chegou e falou: pastor, quando a mulher chega e diz assim: marido, eu quero que você me perdoe porque você está certo, o que eu faço? Eu falo: acorda, porque você está sonhando. Acorda, você está sonhando. Mulher sempre tem razão, amém? E é uma realidade, irmãos. A mulher ela sempre tem razão, sabe por quê? Porque a mulher ela tem visão muito melhor e maior que o homem, amém? Deus ele criou o homem, projetou o homem e depois ele fez a mulher. Sabe por quê? Porque ele fez a mulher elaborada. E aí, irmãos, tem mulher que está aí se rebaixando, o tal do feminismo, querendo fazer melhor a mulher igual o homem. Você não é igual ao homem, você é muito melhor do que o homem. A tua visão é muito melhor, a forma do teu pensamento é muito maior. Deus se fez muito melhor do que o homem, porque, irmãos, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola ela destrói. Amém? A tola ela destrói. O marido começou a enlouquecer e de repente ele já não vinha mais para casa e falava para a mulher que ele estava trabalhando até tarde. E a mulher sabia, a mulher não é boba. Ele tinha, irmãos, arrumado, irmãos, as secretárias lá e tinha casos com ela e ele sempre inventava um trabalho. Aí teve um dia, irmãos, que Deus preparou, uma ficou doente, a outra não pôde, aí ele teve que ir para casa mais cedo. Quando ele chegou mais cedo em casa, o filho dele disse: papai, coloca eu para dormir. Aí ele falou assim: meu filho, ele leu um versículo da Bíblia. Quando falou, leu um versículo da Bíblia, a consciência dele pesou. Ele falou: papai, então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma oração pelo Senhor, eu vou orar por você. E ele começou a orar e disse: papai do céu, eu quero que o Senhor abençoe meu papai, porque ele traz comida para casa, ele não deixa faltar nada, ele trabalha tanto, ele chega todo dia atrás de casa, eu quase não vejo ele. Papai, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Quando o menino falou: quando eu crescer, eu quero ser que nem ele caiu no chão chorando de joelho e disse: não, meu filho, eu não quero que você seja que nem o papai. Ele chamou a esposa: eu sei. Ele falou: não precisa falar nada, eu sei, mas eu coloquei dentro do Senhor e eu falei para o diabo que eu não ia perder você, o Senhor não ia perder você. E aquela hora ele fez um concerto com o Senhor, ele voltou para a igreja, ele voltou para a presença do Senhor e Deus abençoou aquele casal. Deus abençoou. Irmãos, quando há o Espírito Santo de Deus, todas as coisas elas se renovam, ela acontece melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Irmãos, vamos cuidar com isso. Vamos cuidar, irmãos, com a questão de hierarquia na igreja. Vamos nos colocar, irmãos, cada um no nosso lugar. A irmã Silvia é dirigente das irmãs. Eu não quero cantar em cima aí, Silvana. Eu não quero cantar em cima. Mas esse daí também não. Mas tem que orar meia hora mesmo. Irmão, por favor, você está ali para obedecer. Ora, canta e Deus vai abençoar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, eu já ouvi igreja, o obreiro falar assim: eu fazer alguma coisa? O que eu vou ganhar? Quem vai ter mérito é o pastor? Irmão, eu não estou aqui para trabalhar para o pastor Benjamin, irmão. Eu não estou aqui para fazer nem para mim, eu estou aqui para fazer para o Senhor. Amém? Irmãos, eu venho 60 quilômetros, ida e volta, até aqui dá 60 quilômetros. Até na estrada Palmeira, irmão, dá 80 quilômetros. Você acha que eu faço isso aqui, irmão, para perder meu tempo? Para me aparecer? Não, irmãos, eu faço isso aqui por amor às almas. Amém? Eu faço isso aqui por amor às almas. Eu aprendi, irmãos, o pastor chegou. Poxa vida, eu sou pastor, irmãos. Ele chegou e falou: irmão, tem uma igreja lá que está na UTI, está sem dirigente, não tem obreiro.
o irmão vai para lá, e eu tinha falado para minha esposa que eu não ia mais cuidar da igreja. Eu não ia mais, eu falei, não quero mais cuidar da igreja, eu vou ajudar. Se quiser eu vou ajudar, mas cuidar da igreja não. Aí desliguei, mandou uma mensagem, eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu. Falei para mandar uma mensagem para minha esposa, falei, o pastor pediu para mim assumir a igreja lá do Rio Brilhante, lá do Rio Bonito. Aí eu falei, ela falou assim, pensei que ela ia dizer aquilo, né? Mas você não falou que não ia mais cuidar da igreja? Ela não falou não, irmãos. Ela falou assim, se for de Deus, amém. Né? Se for de Deus, amém. E nós estamos aqui, irmãos, e eu quero sempre fazer o melhor com os irmãos. Eu quero sempre, irmãos, viver o melhor do Senhor juntamente com essa igreja. Né? Juntamente com os irmãos. É óbvio, irmãos, que vai ter dias, às vezes eu vou olhar, a gente vai ficar mais nervoso, né? Mas eu sei que os irmãos têm o Espírito de Deus, compreendem. Tem gente, irmãos, que acha que o pastor ele é feito de ferro. Deus fez nós todos de barro, sabe por quê? Porque a hora que ele quiser, ele amassa e ele restaura outro vaso, como bem parece aos seus olhos. Amém? O Senhor não fez nós de bronze, o Senhor não fez nós de diamante, o Senhor fez nós de barro. Amém? Para que a hora que ele precisar quebrar, amassar, ele quebra, amassa e faz outro melhor, como bem parece aos seus olhos. Amém? Tudo, irmãos, na vida é isso. Então, irmãos, sempre que você for fazer alguma coisa, pensa nessa palavra, hierarquia. Dá uma estudada nela, tem na internet, na Bíblia. Eu tenho bastante versículo aqui, irmão, mas sempre a hora ela passa muito. Eu marquei bastantes versículos aqui para poder passar para os irmãos, mas assim, eu sinceramente, irmãos, para fazer esboço é uma tristeza. A autoridade divina que foi criada lá no passado, sumo sacerdote, aí, irmãos, o profeta, reis e juízes. Amém? Isso foi criado pelo Senhor lá no começo. Louvado é o nome do Senhor. Aí, dever da mulher, irmãos, nós temos em Efésios, nós temos Tito, nós temos em Pedro, nós temos em Corinto e nós temos em Lucas. Ana, lá em Lucas 2, fala que Ana era uma mulher que orava constantemente na casa do Senhor. E era uma mulher já, irmãos, avançada em idade. Ela tinha, se eu não me engano, 86 anos. 86 anos. E ela vivia no templo, ela vivia buscando a presença do Senhor. Então, irmãos, a mulher ela pode fazer a obra de Deus. Algumas igrejas que são taxativas, né? Eu não sou taxativo, irmãos. Eu creio que se Deus batiza, irmão, com o Espírito Santo, se Deus, irmãos, dá os dons para a irmã, por que a irmã não pode fazer a obra de Deus? Claro que pode, mas desde que a irmã saiba exatamente o lugar dela. Eu, irmãos, eu particularmente, eu não vejo de bons olhos uma mulher sendo pastora de igreja. Eu não vejo de bons olhos. Amém? A mulher, irmãos, ela não é pastora de igreja. A mulher era cooperadora do Senhor. As mulheres cooperavam no ministério de Jesus. Lídia era uma mulher que cooperou no ministério de Paulo. Havia culto na casa dela. E assim, irmãos, a gente tem várias referências. Há, irmãos, igrejas que aceitam, amém? Mas, irmãos, biblicamente falando, é errado. A Bíblia nunca chamou sacerdota. A Bíblia nunca chamou sumo sacerdota. A Bíblia chamou sacerdote, sumo sacerdote. A Bíblia diz que os pastores eram os apóstolos, e assim sucessivamente o Senhor dá cargo a cada um. Amém? Mas a irmã, ela pode fazer a obra do Senhor, ela pode pregar a palavra de Deus, ela pode fazer tudo aquilo que o Senhor coloca na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Amém, irmãos? Aí, irmãos, tem alguns que falam assim: não existe pastora. Biblicamente não existe pastora. Aí tem uns que citam Raquel, irmão. Raquel era pastora de ovelha, daquela que faz mé, não daquela que fala glória a Deus, aleluia. Amém? Ela era pastora de ovelha mesmo, aquela que tinha que tirar carrapato, cortar o pelo, tirar os espinhos
espinho no meio das unhas. É essa pastora que ela era. Ai, Débora! Débora era juíza, irmão. Você sabe por que ela era juíza? Os irmãos sabem? Que Deus levantou Débora para a vergonha de Israel. Amém? Para a vergonha de Israel. Por quê? Porque os homens tinham ficado frouxos. Amém? É por isso que o Senhor levantou ela. Ela era uma grande conselheira. A Bíblia diz que ela era uma grande conselheira. Uma grande conselheira. E nada mais, ela não era pastora. Débora não era pastora, nem Raquel. Raquel era pastora, não tem modificação. Às vezes, irmão, alguém fala pastora por causa do cargo do pastor, ou diaconiza pelo cargo do diácono. Mas, irmão, na verdade, eu não sei se os irmãos já repararam, mas a mulher do pastor não tem nem nome. Né? A mulher do pastor é a mulher do pastor. Irmã, a mulher do pastor, é a mulher do diácono. Amém? É a mulher do cooperador, não tem nome. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E são às vezes mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mulheres tementes ao Senhor. Amém? Eu vejo aqui a irmã Leite. Não estou aqui, irmão, puxando farinha, não. Mas assim, ó, ela tem a congregação dela lá. Tem culto de segunda e quinta. Ela não precisava vir aqui, irmãos. A congregação dela é lá. Mas ela vinha, irmãos, toda sexta. Todo domingo ela está aqui. O irmão Edson, a mesma coisa. Quando ele não está no caminhão viajando, ele está aqui. Eu venho fazer a obra do Senhor. Amém? E quem vai dar a recompensa para ela? Jesus. Amém? Jesus quem vai dar a recompensa para ela. Quem compreendeu diz amém. Amém. Quem compreendeu essa palavra? Irmãos, é uma palavra que ela abrange tudo aqui, irmãos. Tudo. Desde de filho, de casamento, igreja, trabalho, enfim, a esfera da sociedade, o governo, por exemplo, tem o governo, aí tem aquela coisa lá que chama de STF, né? Que já foi bom, hoje é só uma coisa, que é o STF, aí tem o Senado, aí tem, irmãos, os deputados, aí no município tem o prefeito e tem os vereadores, amém? Isso chama-se hierarquia. Devia funcionar, deveria, mas não funciona. Mas mesmo assim é uma hierarquia. Há algo, irmãos, que procede da palavra do Senhor. Todas as leis, irmãos, que é criado no país, ela é criada exatamente da palavra do Senhor. O juiz, irmãos, quando você vai lá para você ser testemunha de alguma coisa, quando, irmãos, é coisa grande, coloca-se a Bíblia e você julga em cima da Bíblia, dizer a verdade, somente a verdade. Amém? Não funciona, irmãos, porque o ser humano, ele é corrupto. O homem, ele se corrompe muito fácil. A corrupção, irmãos, ela está em todas as esferas, desde lá em cima até aqui, irmãos. Alguém que vende um voto, por exemplo, por causa, irmão, de 500 tijolos, irmão, é mais corrupto do que o próprio político. Amém? Ele está ensinando, ele está dando poder para aquele cara entrar lá e roubar esse ladrão. É exatamente isso. Agora, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, seu Espírito Santo, ele ora a Deus, escolhe o melhor que ele acha, não seja bom, mas o melhor, para que algo de bom aconteça na cidade. Amém? Nós temos exemplo aqui, irmãos, do nosso prefeito. Eu não votei nele na outra vez, agora votei. Mas é um camarada, irmãos, que fez jus à sua palavra. A cidade, irmãos, está andando, ponte sendo construída, reforma. É óbvio, irmãos, que não vai agradar tudo e todo, mas está, irmãos, cumprindo a sua palavra. Amém? E isso é muito bom. Que Deus abençoe, irmãos. Eu espero que eu consegui passar para os irmãos aqui nesta noite o que é a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que aquilo, irmãos, que a hora não permite, o Espírito Santo vai falar ao coração dos irmãos. E eu tenho certeza também que os irmãos são inteligentes, irmãos, vão procurar na Bíblia, os irmãos vão procurar se inteirar ainda melhor, para que você entenda, irmãos, o recado do Senhor nesta noite. Amém? Quando, irmãos, essas coisas funcionam assim, irmãos, é tão bom, é tão gostoso. Amém? É tão gostoso. Há pessoas, irmãos, que eles são do contra. Eles não querem obedecer o pastor, eles não querem obedecer o ministério. E aí, irmãos, eles ficam criando, eles ficam inventando, eles ficam copiando coisas e mandando para você, e mostrando, e tentando torcer a palavra do Senhor. Amém? Por exemplo, irmãos, o ministério aqui ele não usa barba.
É pecado você usar barba? Não é pecado. Não é pecado você usar barba. Nunca foi, nunca vai ser. Só que é uma regra do ministério. Então, se eu usar, vai ser pecado. Porque eu estou desobedecendo a ordem do ministério. Quem compreendeu diz amém. É simples assim, irmãos. É simples assim. Então, irmãos, são umas coisas, irmãos, que às vezes as pessoas eles ficam colocando Deus no meio, ficam colocando doutrina no meio, Bíblia no meio. Não tem nada de Bíblia, irmãos. Não tem nada de Bíblia. Irmão, por exemplo, isso aqui, ó. Quem sabe quem que criou isso aqui? Isso aqui foi criado pelo homem sexual. Amém? E tem igreja, irmão, que se você não botar uma gravata, você não prega. Se você não colocar um paletó, você não prega. Amém? Quem que prega? É a gravata ou o paletó? Não, é você. Você cheio do Espírito Santo de Deus é que prega. Mas óbvio, há uma norma, vamos obedecer essa norma. Se é uma norma, se você não quiser obedecer, você vai sair e vai procurar outro lugar que não tem essa norma. A empresa, irmão, você não pode usar barba. Por quê? Porque devido ao produto que você mede, ou alimentação, qualquer coisa, você não pode usar barba. Amém? Então é o seguinte, você tira a barba, você sai da empresa. É a ordem da empresa. E por que, irmãos, que obedecer a palavra de Deus é tão difícil? Amém? Por que, irmãos? Que as pessoas, Paulo fala o quê? Ser imitadores, meus imitadores, como eu sou imitador de... Será que nós conseguimos falar isso, irmão? Será que eu consigo chegar para o irmão Carlos e falar, irmão Carlos, se você me imitar, você vai para o céu. É isso que Paulo quis dizer. Se você me imitar, você vai para o céu. Amém? Eu não sei, irmão, não arrisco não. Não arrisca não, viu, irmão Carlos? Não arrisca. Cuida, não arrisca. Não se agarra no pastor Salésio, o pastor Salésio cai. Mas Jesus sempre permanece de pé. Amém? Não é que cai, pode cair. Amém? Qualquer homem ele está sujeito a cair. Por mais que ele diz eu sou santo, não é, ele cai. Ele é sujeito, ele é falho. É uma briga no trânsito, qualquer coisa pode tirar a bênção do irmão, o irmão pode cair. Mas o irmão Jesus, ele permanece de pé, sempre pronto para nos dar vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas é incrível, sabe o que é, irmãos? É que as pessoas eles querem seguir o exemplo do infiel. Aí você vai falar, irmão, não faz assim. Mas a fulana faz, né? Por que a fulana pode ou não posso? Não é assim, irmãos? Deixa a fulana. Vai se preparar para morar no céu com Jesus. Amém? Vai se preparar para morar no céu com Jesus. E a vitória é certa na tua vida. Sempre é isso, irmão. Mas eu fui lá na sede, lá eu vi uma irmã. Deixa a irmã, cuida da sua vida. Cuida de você. Amém? Cuida de você. Cuida do teu eu. Que aí o Senhor vai te dar vitória. Amém? Mas eu vi, eu vou falar tal coisa. Deixa, vê se é uma fraqueza do irmão, ora por ele. Cuida da sua vida. E Deus vai te abençoar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Irmão, lá no Mato Grosso tinha um irmão. Talvez até vão assistir aqui, não vou falar. O nome dele é Milton. Ele era tão crente, irmão, mas tão crente, que não tinha igreja para ele. Toda a igreja tinha problema. Aí ele abriu uma igreja para ele. Ele mesmo não conseguiu seguir a doutrina dele, saiu da igreja. Está fora da igreja foi há um tempão. Ele mesmo, irmão, não conseguiu seguir a igreja dele. Essa igreja aqui não dá para mim. Está muito pesado, né? Então, mais ou menos isso, irmão. E ela não afirmou a igreja mais nenhuma. Tem crente, irmão, que ele vira andarilho, né? Procurador de Jesus. Deus é amor, não está legal. A Assembleia não está legal. Aí eu vou para a Cristo é Vida, não está legal. Aí eu vou para a Batista, tem muita cantoria lá, muita bateria, não dá. Eu vou para a Presbiteria, lá não dá, porque tem globo de luz. Então, irmão, não tem nada que presta para ele. O problema não é essa igreja, o problema é ele, que tem que tomar atitude e servir a Deus sem se preocupar com o defeito ou com os acertos dos outros. Amém? Aí Deus vai abençoar a nossa vida. Amém? Se nós procedermos dessa forma, irmão, eu tenho certeza que até o final do ano, todas essas cadeiras aqui vai ter alguém sentado para a glória de
mais dia, irmão, que a gente faz culto aqui com menos de 25 pessoas, porque o Senhor está se agradando dos irmãos, o Senhor está se agradando do nosso trabalho, e o Senhor vai se agradar ainda muito mais. É só nós fizermos isso, irmão. Deixar de lado a fofoca, deixar de lado essas coisas, irmãos, que perturbam a igreja, e aí o nome do Senhor vai ser glorificado aqui. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Porque, irmão, Senhor, que o Senhor nos coloca como evangelista. O evangelista é entregar uma palavra de evangelização. Tem hora que o Senhor nos coloca aqui como profeta. Mas tem hora que nós temos que tomar o papel de pastor diante da igreja, trazer uma palavra um pouco mais áspera, mas uma palavra fiel, para que os irmãos entendam o melhor que nós temos que fazer para morar no céu com Jesus. Jesus disse que recompensa vocês vão ter, se vocês fizerem só aquilo que foi mandado. Eu já vou encerrar. Trabalhava, irmãos, o Mário e o Antônio numa empresa. O Mário tinha 3 anos de empresa. O Antônio tinha já uns 20 anos. O Mário, em 3 anos, ele teve 3 aumentos de salário. Aí um dia o Antônio chegou no escritório do patrão e falou: patrão, posso falar com o senhor? Pode, senta aí. Pois é, patrão, já estou aqui 20 anos. Eu nunca tive um aumento de salário, não sei essa merrequia que o governo está aí. O Mário está aqui 3 anos, já teve 3 aumentos de salário. Aí o patrão baixou a cabeça, falou para ele assim: Antônio, eu estou querendo colocar laranja de sobremesa depois da refeição para o pessoal. Vai lá na verdureira ver quanto que está. O Antônio foi, voltou e falou: patrão, não tinha laranja. Aí ele chamou: Mário, faz favor, vai lá na verdureira e vê para mim lá quanto está o preço da laranja que eu quero dar de sobremesa depois do almoço. O Mário foi lá e falou: olha, pastor, patrão, não está tendo laranja, mas é o seguinte, a mulher ela vende a R$1 cada uma. Se o senhor comprar mais quantia, ela faz 50 centavos. E tem outras opções que eu vi lá, patrão. Tem maçã, tem banana, tem outras opções. Tem abacaxi que dá para cortar em fatia para dar. Aí ele falou: obrigado, Mário. Ele olhou para o Antônio e falou: Antônio, o que é que você queria mesmo? O que é que você queria? Aí, irmãos, você entendeu a lógica disso? Se você, irmão, só fizer aquilo que é mandado fazer, você nunca vai ter recompensa. Agora, se você fizer o teu e mais um pouco, alguém vai notar, você vai dizer: opa, aí dá para investir. Eu tenho certeza que aí, isso, irmãos, condiz com a obra do Senhor. Existe um membro e um discípulo. O membro, ele chega na igreja a hora que ele quer, ele vem o dia que ele quer, ele faz o que ele quer. O discípulo não. O discípulo, irmão, ele chega na hora certa, ele ora, ele busca o Senhor, ele se preocupa, ele quer, irmãos, ver o bem da obra do Senhor, ele limpa o banheiro, ele prepara as cadeiras, ele vai à igreja, porque ele é um discípulo, ele quer o melhor, e é assim que você vai ser notado dentro da casa do Senhor. Amém? É assim que Deus faz. Mas tem pessoas, irmãos, que vivem sempre na mesmice, sempre, não tomam uma atitude sequer. Amém? Glória a Deus. Mas se você fizer dessa forma, você vai ver Deus te abençoar. Eu vi sábado ali, irmãos, a evangelização. A irmã Valdivina, acho que, se eu não me engano, e o irmão Vitor. A irmã Valdivina tem 86 anos. O irmão Vitor tem 70 e algumas coisas, não lembro agora. Pegaram um folhetinho e foram entregar folhetinho. Amém? Fazer evangelização. Aí é o seguinte, eu já estava quase pedindo água, de tanta dor nas pernas e canseira de ficar de pé lá, cantando e tocando lá na praça, enfim, eu já estava quase pedindo água, e eles estavam inteirão ainda. Meus irmãos, como que Deus é maravilhoso, amém? Como que Deus é bom. E às vezes a gente quer as coisas: ah, Deus, eu quero. Você só quer, você não faz nada. Venha a nós ao vosso reino, nada, né? Venha a nós ao vosso reino, nada. Deus abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus fala mais ao coração dos irmãos, amém? Vamos fazer uma oração, fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe os ouvintes de casa.
Deus abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai poderoso, nós oramos, Senhor meu Deus, crendo na resposta, Pai, das tuas mãos.